Em 2014, o presidente russo Vladimir Putin assumiu o controle da Crimeia. Ele enviou um pequeno exército de soldados das forças especiais pesadamente armados para a região, que passaram a bloquear bases militares ucranianas e substituir o governo regional por um novo grupo de fantoches pró-Putin. Foi dramático, foi ilegal, mas foi eficaz. A Ucrânia e o mundo foram surpreendidos, e a operação foi tão rápida que mal houve tempo para qualquer tipo de resposta diplomática ou militar séria. Para Putin, a missão foi um sucesso absoluto, um sonho realizado. Porém, pouco mais de 10 anos depois, e esse sonho está começando a se transformar em um pesadelo. Aproveitando ao máximo seu arsenal em expansão e o ímpeto no campo de batalha, as forças ucranianas estão atacando a península de forma mais intensa do que nunca. Eles não tentam libertá-la ou recuperá-la, mas sim isolá-la, tornando cada vez mais caro e difícil para o inimigo ocupá-la. Para entender o impacto dessa estratégia e a lógica por trás dela, precisamos voltar para março de 2014. A anexação da Crimeia por Putin ocorreu sem problemas. Conseguiu desmantelar o parlamento da região, instalar novos líderes que eram leais a ele e até organizar um referendo totalmente ilegal e ilegítimo, no qual impressionantes 96,77% dos eleitores supostamente optaram por deixar a Ucrânia e se juntar à Federação Russa. Nos dias que se seguiram, Putin assinou o Tratado de Adesão da República da Crimeia à Rússia, oficializando a anexação. Mas Putin então enfrentou um novo problema, questão ligada à geografia única da Crimeia. Como a Crimeia é uma península, não é o lugar mais fácil de acessar. Em 2014, a única forma de chegar lá por terra da Rússia era cruzar a fronteira com a Ucrânia e passar pelas regiões de Donetsk, Zaporizhia e Kherson, antes de entrar na Crimeia pelo norte. As outras opções eram viajar por via aérea ou marítima, com balsas fazendo a travessia pelo Estreito de Kerch, uma passagem marítima relativamente estreita que liga o Mar Negro ao Mar de Azov, com a Crimeia a oeste e o Krai de Krasnodar da Rússia a leste. Agora, antes da anexação, a Crimeia dependia totalmente da Ucrânia continental para seus suprimentos vitais de combustível, comida, água, energia e bens de consumo. Após a anexação, cabia à Rússia fornecer esses recursos, mas fazer isso só por balsa não era muito eficiente. Putin também queria incentivar mais russos a se mudarem para a Crimeia, comprando casas lá, abrindo negócios ou passando férias pela península. Para fazer tudo isso, ele precisava facilitar o acesso. Ele ordenou a construção da Ponte do Estreito de Kerch, também chamada de Ponte da Crimeia. Um milagre da engenharia moderna. A ponte de 19 quilômetros começou a ser construída em fevereiro de 2016 e foi aberta para carros e outros veículos em 2018. A parte ferroviária da ponte foi inaugurada um ano depois. Em pouco tempo, dezenas de milhares de veículos cruzavam a ponte, a mais longa da Europa, diariamente. Melhora muito a capacidade da Rússia de apoiar a logística da península, transportar tropas e equipamentos militares pelo Estreito de Kerch e facilitar o fluxo de turismo para a região. Mas a história provou que Putin não é o tipo de homem que simplesmente se contenta, movido unicamente por uma busca implacável pelo poder. Ele sempre quer mais. Então, em 2022, ele ordenou uma invasão em grande escala da Ucrânia, alvejando toda a Ucrânia, mas 4 regiões distintas em particular: Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. Houve diversos motivos para a decisão do presidente russo, mas um dos seus objetivos mais importantes era garantir o controle do vasto corredor de terra que liga o território russo à península da Crimeia. Ao controlar Donetsk, Zaporizhia e Kherson, a Rússia teria nova forma de acessar a região, uma rota terrestre crucial para transportar tropas e suprimentos, junto com o controle total da costa ao redor do Mar de Azov. E assim aconteceu. Nos estágios iniciais da guerra, as forças russas concentraram grande parte de seus esforços em abrir caminho até a Crimeia. Eles sitiaram por 3 meses a maior cidade em seu caminho, Mariupol, e já em meados de maio de 2022, apenas algumas semanas após o início da invasão, o corredor terrestre já estava em grande parte aberto. A Rússia usou o controle da Crimeia para enviar forças a Kherson pelo sul, facilitando a captura precoce de várias pequenas cidades e povoados. Quanto mais território eles capturavam, a zona de proteção ao redor da península aumentava. E mais impossível parecia que a Ucrânia voltaria a retomar o controle da Crimeia. Parecia que a região estava perdida para sempre. E esse fato não passou despercebido por Putin. Em março de 2024, em um evento que marcou o 10º aniversário da anexação, o presidente comemorou o retorno da península ao seu porto de origem.
acrescentando que a região, junto a outros territórios ocupados da Ucrânia, ficaria lado a lado com o resto da Rússia por gerações futuras. Na época, mesmo que a Ucrânia tenha realizado ataques na Crimeia e arredores, incluindo vários ataques à ponte de Kerch, parecia que Putin tinha razão. Mas, no verão de 2026, o controle russo sobre a Crimeia caiu bastante, graças a uma campanha ucraniana sustentada, que mira as defesas, a logística e as linhas de suprimento da região. Essa campanha, pode-se dizer, está em andamento desde 2022, com a Ucrânia realizando ataques esporádicos a alvos como bases aéreas e portos da Crimeia, e defesas sempre que surgia a oportunidade. Mas isso realmente aumentou em termos de eficácia e intensidade em 2026. As forças de Kiev agora planejam e executam ataques constantes contra estradas, pontes e infraestrutura, e instalações militares. Isso provocou cortes generalizados de energia e água, cortou linhas de suprimento e mergulhou toda a península em um estado de caos sem precedentes. Turistas em pânico e moradores russos formando filas para deixar a região. Tudo isso se resume à Ucrânia aprender com seus erros, ajustar sua estratégia e adaptar-se notavelmente às condições variáveis do conflito. Lá em 2023, por exemplo, o país organizou uma contraofensiva massiva, reagindo contra a invasão para recuperar terras perdidas para a Rússia. E mais importante, cortando o corredor terrestre até a Crimeia. Apesar de todos os esforços da Ucrânia e algum nível moderado de sucesso em certas regiões, esse objetivo importante não foi alcançado. As forças ucranianas não conseguiram enfrentar as grandes vantagens russas em pessoal e equipamentos. As forças do Kremlin sabiam que o inimigo se preparava para revidar. Então criaram defesas profundas e densas para manter o controle das regiões ocupadas. Eles instalaram campos minados, eles cavaram valas anti-veículos, posicionaram equipes de artilharia em pontos estratégicos. Isso impediu muitos avanços mecanizados da Ucrânia, antes de recuperarem grandes áreas de território. Com um exército menor, a Ucrânia precisou dividir suas forças em vários eixos. Isso, pode-se dizer, ajudou a Rússia a neutralizar a ofensiva. Quando a poeira baixou, a Ucrânia conseguiu reconquistar um pequeno número de vilarejos e assentamentos ao longo de um período de 6 meses, mas perdeu muitos soldados e equipamentos. Aprendeu da pior forma que um ataque direto e frontal ao corredor terrestre não iria funcionar. As defesas russas eram profundas e densas demais para serem penetradas. Aqui entra a adaptabilidade tática da Ucrânia. Seus comandantes perceberam que talvez não conseguissem atravessar essas defesas, mas poderiam passar por cima delas. Eles só precisavam das ferramentas certas para o trabalho. Isso levou tempo. O setor de defesa esteve à altura do desafio, criando drones maiores, melhores e mais inteligentes, com mísseis de longo alcance, trazendo gradualmente mais alvos da Crimeia ao alcance. A Ucrânia também continuou a eliminar ativos russos em toda a região, como radares e defesas aéreas, para que quando chegasse a hora de um ataque aéreo mais intenso, a Rússia teria dificuldade em se defender. Em 2026, as peças estavam no lugar e o palco estava montado. O avanço da Rússia havia desacelerado até quase parar. As forças ucranianas conseguiam manter a linha nos pontos mais importantes. E Kiev, enfim, tinha os recursos necessários para, nas palavras do próprio ex-ministro da Defesa do país, Mikhailo Fedorov, transformar a Crimeia em uma ilha. Antes de falarmos do que ocorreu depois, é por isso que fazemos o programa militar, para explicar como o poder realmente opera. Se você é novo aqui, inscreva-se para não perder o que vem a seguir. Em maio de 2026, Kiev fez sua jogada. Uma enxurrada de ataques de drones de médio alcance começou, mirando estradas, ferrovias, pontes, balsas e defesas aéreas, tanto na Crimeia quanto nos territórios ocupados que formavam um corredor terrestre com a Rússia. Ao fazer isso cortou as linhas de suprimento que abasteciam a região há tanto tempo. Ataques anteriores à ponte de Kerch já tornaram essa estrutura arriscada para o exército russo. Mas o Kremlin ainda direcionava tropas, combustível e comida, e para a península por balsas e estradas. Esses ataques anularam todas essas opções. As balsas ferroviárias do Estreito de Kerch foram desativadas uma a uma. Estradas antisseguras para comboios militares passaram a ser controladas de repente pelos drones de Kiev. Nenhum lugar era seguro, nenhuma rota era viável. As linhas foram cortadas, e o impacto logo foi sentido por toda a Crimeia. Poucos dias após o início da campanha da Ucrânia, começaram a surgir relatos de que o pânico estava se espalhando pela península, com a escassez de combustível e energia. Então, a Ucrânia aumentou ainda mais a pressão. Durante todo o mês de junho, intensificou seus ataques e ampliou o leque de alvos.
como subestações elétricas, depósitos de combustível, centros logísticos e infraestrutura crítica, afetando não apenas a presença militar da Rússia na península, mas também turistas, veranistas e donos de imóveis na região. Em maio, a Ucrânia realizou 22 ataques confirmados na Crimeia. Em uma das últimas semanas de junho, o número total de ataques foi 55. Esses foram alguns dos maiores e mais devastadores ataques já vistos na região. Como a Ucrânia não dependia só de drones, mas também lançou seus mísseis de cruzeiro Flamingo, fabricados internamente, contra comboios no corredor terrestre e portos navais russos no Mar Negro e no Mar de Azov. Como resultado, o que começou como um estado de pânico se transformou em um estado de emergência em toda a região. De fato, em 26 de junho, as autoridades da Crimeia, apoiadas pelo Kremlin, declararam estado de emergência indefinido em toda a região. Eles foram obrigados a fechar temporariamente a ponte da Crimeia. Muitos trens para as cidades russas foram cancelados devido à ameaça de ataques de drones e mísseis. Isso é uma notícia extremamente ruim para os milhares de russos que estão tentando fugir da região. De fato, em 26 de junho, o canal independente russo do Telegram Astra compartilhou imagens e relatos de impressionantes 15 quilômetros, fila de trânsito de 15 quilômetros, 9,3 milhas, se formando em direção à ponte do Estreito de Kerch. Enquanto muitos moradores decidiram evacuar a península, o setor de turismo também sofreu um grande impacto. A Crimeia sempre foi um destino de férias popular para os russos, com muitos vindo de longe para aproveitar as belas praias e cidades costeiras da região. Resorts luxuosos à beira-mar e clima de verão agradável. O verão de 2026, no entanto, com certeza não verá as multidões de sempre lotando esta região. Relatórios de operadores turísticos, hotéis e donos de pousadas russos indicam a mesma tendência. Reservas caíram e cancelamentos dispararam. Uma agência de viagens informou uma alta taxa de cancelamento, 80% em junho, e 50% em julho e agosto. Hotéis populares, antes sempre cheios, agora enfrentam taxas recordes de baixa ocupação. Em resumo, o povo russo percebe que a Crimeia não é um lugar agradável ou seguro. Aqueles que planejam ir para lá estão procurando opções alternativas, enquanto aqueles que já estão lá estão fazendo tudo ao seu alcance para sair. Alguns fizeram isso por vontade própria, ao perceberem como a situação piorava. Enquanto isso, outros deram ouvidos aos avisos de autoridades como Fedorov, que alertou sobre consequências muito inesperadas para os russos e afirmou sem rodeios que o inferno está começando na Crimeia. Refat Shuburov, presidente do Majlis do povo tártaro da Crimeia, o principal órgão executivo dos tártaros da Crimeia, também pediu aos cidadãos russos na península ocupada que saiam enquanto ainda podem. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Shuburov disse que os ataques da Ucrânia à península só vão se tornar mais intensos daqui para frente. Quero me dirigir separadamente a outra parte da atual população da Crimeia, ou seja, aqueles que se estabeleceram na península após 27 de fevereiro de 2014. Sua presença na Crimeia ocupada, com documentos de propriedade russos falsos, é ilegal segundo a lei ucraniana e o direito internacional. Agora, como vocês podem ver por si mesmos, a Crimeia virou linha de frente e sua libertação das forças de ocupação russas é inevitável. Shuburov continuou dizendo que qualquer um que quisesse evitar o castigo inevitável deveria sair agora ou enfrentar as consequências. Cada dia que a ponte de Kerch funciona é sua oportunidade de sair da Crimeia com segurança e por vontade própria. Em breve, não terá mais essa chance. Não espere a ponte de Kerch ser demolida e o corredor terrestre cortado. Funcionários russos já não conseguem mais esconder o tamanho da crise. Em uma ação surpreendente e sem precedentes, o chefe regional, Sergei Aksionov, pediu restringir a venda de combustível a veículos militares e serviços de emergência, e apenas a órgãos estatais. Esse foi o mais recente desdobramento de uma crise de combustível que afeta a região há meses. No início dessa crise, proprietários de carros na Crimeia muitas vezes precisavam cruzar a ponte de Kerch para comprar gasolina no Krai de Krasnodar. Alguns enchiam galões e revendiam em casa por até 3 vezes o preço. Essa estratégia não é mais viável. Após o ataque da Ucrânia à refinaria de Krasnodar em 28 de junho, o sul da Rússia mergulhou ainda mais fundo em sua própria crise de combustível. Com a gasolina em falta, postos de combustível locais passaram a negar atendimento a carros com placa da Crimeia. Isso levou a discussões e até brigas nos postos em questão.
Autoridades regionais tiveram que acionar a polícia armada para tentar manter a ordem. Como resultado direto, muitos ainda estão presos na Crimeia. Eles não conseguem o combustível de que precisam para sair, e suas vidas estão cada dia mais miseráveis. Apagões elétricos rotativos têm impactado a região desde os ataques de junho. Inúmeras casas e empresas ficaram sem energia. A escassez de água e comida também está se tornando mais grave, enquanto a chamada Riviera Russa perde todo o seu encanto, transformando um paraíso de férias em zona de guerra devastada. Sirene de ataque aéreo tocam regularmente, seguidas pelos cada vez mais familiares estrondos e explosões antes que fogo e fumaça tomem conta do céu. Muitos crimeanos usaram as redes sociais, publicando posts e vídeos sobre seu sofrimento. Alguns pedem a Putin que assuma o controle da situação. Uma jovem, por exemplo, em um vídeo postado em 5 de julho, disse: "Estou falando com Moscou e com Putin, em nome do povo da Crimeia. Você nos prometeu segurança e uma vida normal, mas na verdade há postos de gasolina vazios, medo e postos de controle, longas filas e total incerteza. Na televisão, dizem que está tudo sob controle, mas se a Crimeia está em modo de sobrevivência, então as coisas já não estão mais sob controle. Por que você nos abandonou?" Essas emoções são compartilhadas por toda a população da região. Mas Moscou não está atendendo ao chamado. Com cada vez menos rotas e sem poder contar com a ponte de Kerch, o Kremlin buscou manter o abastecimento da Crimeia por mar, com a ajuda dos petroleiros da Frota Fantasma. Isso também terminou em fracasso. Na noite de 6 de julho, 8 pequenos petroleiros, cada um levando 7.000 toneladas de gasolina, navegavam pelo mar de Azov rumo à Crimeia, quando drones ucranianos os atingiram e destruíram. Mensagem clara de Kiev: nenhuma rota para a península é segura. Todas são vigiadas, com drones e mísseis prontos para atacar qualquer alvo que tente atravessar. Desde o primeiro dia desta operação, a missão da Ucrânia foi clara. Como diz o jornalista da CNN, Nick Payton Walsh, o país quer tornar a Crimeia um lugar difícil de viver. Um lugar sem turismo, gás, energia, comida barata e a corredor terrestre até lá. Assim, o que já é um lugar difícil de viver parece não compensar para o Kremlin manter o controle. Ele diz que a Ucrânia quer transformar a Crimeia de joia de Putin em moeda de troca para a Ucrânia, talvez em futuras negociações de paz, ou até mesmo em uma pedra no sapato de Putin, enquanto ele tenta lidar com a crescente dissidência sobre sua guerra. Até agora está tendo sucesso em todas essas áreas. Ao tomar a Crimeia em 2014, Putin acreditou ter conquistado uma terra inestimável, um tesouro dourado e brilhante para mostrar ao seu povo. Uma península pitoresca cheia de resorts de luxo que os russos aproveitariam e lhe dariam lucro por décadas. Em 2026, esse tesouro se transformou em um inferno, um lugar de pânico, medo e caos. E o símbolo perfeito do declínio desastroso de Putin. Veja neste vídeo mais detalhes sobre a crise de combustível que afeta a Crimeia e a Rússia. Analisa como quase todas as regiões do país sofrem com a escassez, aumentando a indignação do público. Confira este vídeo para uma análise dos crescentes problemas econômicos do Kremlin. E por fim, não se esqueça de se inscrever no canal para mais notícias militares de última hora e análises aprofundadas, assim como esta.